Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui gravando esse vídeo complementar para a nossa aula de angelologia, né? Nosso capítulo número 5 do nosso livro, da nossa extensão de FAESP em Caieiras, e nós estamos gravando esse vídeo apenas para comentar um pouco a respeito do último capítulo do livro que nós estamos estudando a respeito de angelologia, e também para acréscimo do conhecimento dos irmãos. Então nós vamos falar aqui no capítulo número 5 a respeito dos anjos maus, né? Então nós queremos começar aqui em segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 4, que vai dizer o seguinte: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos a respeito desse assunto que é do conhecimento já dos irmãos, a respeito da queda de Lúcifer e também dos anjos, a terça parte que foi com Lúcifer, e fazer alguns comentários a respeito desses textos, debater um pouco a respeito de como que aconteceu isso, onde que eles estão agora. Nós podemos biblicamente falar algumas coisas a respeito desse assunto, mas também de uma forma limitada, onde que nós vemos que a angelologia ela é uma área da teologia que ela não tem muitos artigos, muitos livros para falar a respeito desse assunto, né? Então é mais compartilhamento de conhecimento mesmo quando nós falamos a respeito de angelologia. Então nós vemos aqui que nesse texto ele fala: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Então nós vemos que Lúcifer, portador de luz, o anjo de luz, que era maravilhosíssimo, né, na sua criação, em sua perfeição também, teve por usurpação ser igual a Deus, ao contrário do próprio Cristo lá em Filipenses capítulo 2, né, versos 5 em diante. E ele teve sim por usurpação ser igual a Deus e foi lançado ao mais profundo dos abismos. Então esse texto aqui ele já dá uma luz. Pedro já comenta a respeito desse assunto, falando que eles estão aguardando o julgamento de Deus. Então, já para cortar um assunto muito que é questionável, né? As pessoas falam bastante a respeito desse assunto, que é sobre se Deus é bom, por que ele não perdoa nem Satanás? Eu tenho certeza que você já ouviu a respeito disso diversas vezes, por que não, né? Mas a sentença dos agora chamados demônios, eles já está decretado, né? Não tem como mais voltar atrás, não tem como mais eles se arrependerem, nem muito menos Deus perdoá-los, né? Mas Deus é amor, mas não tem como, irmãos. A sentença já foi decretada. Não é que nós estamos vivendo um tempo onde é depois do decreto até o acontecimento. Esse é o período que nós estamos vivendo. Então, o que foi decidido lá atrás já vai acontecer lá na frente. Então, é a velha história que Deus também é justiça. Então, se ele quis ser igual a Deus, subiu a glória no seu coração, o ego, a arrogância, a prepotência. E infelizmente já foi decretado isso. Eu digo infelizmente porque antes disso ele era um querubim ungido, né? Por isso que eu digo infelizmente, mas agora ele é o nosso adversário, né? Então nós vemos aqui textos também, como o próprio Pedro, na segunda carta, no verso 9, capítulo 2, né, do segunda carta de Pedro, verso 9, diz o seguinte: é certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar aos injustos sob o castigo à espera do dia do julgamento. Então está decretado já para Satanás e seus anjos maus, seus anjos caídos, a sentença do julgamento, né? Então nós vemos aqui na página número 80 a queda dos anjos maus. Então nós sabemos que ele levou a terça parte consigo, né? Olha só que parágrafo interessante vai falar aqui, ó. O tema da queda dos anjos maus é um dos temas mais complexos da teologia. Conforme já afirmamos no início do capítulo, não encontramos na leitura bíblica narrativas que explicitamente descrevam como e por que os anjos mal caíram.
Toda a construção teológica em cima desse tema é que chega até nós hoje. É fruto de muitos séculos de esforço teológico em busca da compreensão dos mistérios que existe até hoje, né? Então, nós vemos que é um mistério oculto em Deus, né? Já o mistério já é oculto, né? Mas eu quero dizer que é uma coisa que nós não sabemos agora, né? Quem sabe nós saberemos no futuro, quando chegarmos lá no céu. Quem sabe também, né? Mas para nós é um mistério saber como que isso aconteceu, essa rebeldia de Satanás, os anjos também, o porquê que optaram, né? Decidiram seguir a Lúcifer e também eles receberem essa sentença, né? É bem fato que uma sentença você no momento não saberia o que iria acontecer. No caso dos anjos maus, seguiram a Lúcifer, eles não sabiam o que ia acontecer, mas a sentença também foi dada e alcançou a eles também. É a mesma coisa de uma criança quando ela faz alguma coisa que nós temos que repreender a criança. Ela faz, mas ela faz na inocência, mas não sabe o que vai acontecer. Mas aí quando nós damos a sentença para ela, ela não tem como voltar mais atrás, né? Não que Lúcifer fosse uma criança ininteligível, que não tivesse raciocínio do que estava fazendo, e nem muito menos fazendo sem querer, porque ele fez porque quis. Mas eu estou falando a respeito dos outros anjos que o acompanhou, né? Se eles poderiam ter avaliado, assim como 2/3 dos outros que ficaram avaliaram e acharam por bem ficar do lado de Deus, vamos dizer bem assim, né? Estou parafraseando apenas, tá? Então nós vemos que os anjos maus eles seguiram a Lúcifer e também foram inclusos nessa sentença da parte de Deus, né? Muito bem, aqui nós vemos 5 pontos a respeito de Isaías capítulo 14. Eu quero ler aqui para os irmãos, já que os irmãos estão nos acompanhando, também podem pegar a sua Bíblia. Antes de eu ler Ezequiel lá no capítulo 28, eu vou até marcar aqui, né, que eu já estava em Ezequiel 28. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho em Isaías capítulo 14, porque nós precisamos ler esse texto, que é também um texto paralelo, não está falando diretamente de Lúcifer, assim como Ezequiel 28, mas ao nosso entendimento, com certeza, os irmãos vão acompanhar aqui na leitura, vão ver que tem muito a ver com esse tema. Veja bem, Isaías capítulo 14, a partir do verso de número 11, que diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Aí, aqui está falando uma sentença para o rei da Babilônia, mas aqui nós entendemos o texto a respeito de Lúcifer. Veja bem, e ele fala o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, aqui são os outros anjos, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte, para cima. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas aqui o grande erro, né? Esse é o grande erro. Querer ser igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Tudo bem que o texto aqui ele já fala, por isso que eu até citei os exemplos anteriores, que ele fala que eu não serei maior ou melhor que o Altíssimo. Aqui ele está falando que serei pelo menos semelhante. Ele já tem reconhecimento, ele reconhece que ele não pode ser maior que Deus. Isso é um fato que está escrito bíblico, né? Biblicamente falando, ele sabe também que não pode ser maior que Deus. Tanto é que nós temos o episódio de Jó, né? Ele ainda recebe até um limite da parte de Deus para que não tirasse a vida de Jó. Então ninguém é maior que o nosso Deus. Então nós observamos que ele fala assim: serei semelhante ao Altíssimo, né? Então essa foi aquilo que ele colocou no coração dele. Mas aí veja até a sentença logo em seguida, no verso número 15, diz assim: contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Olha que interessante. Então a sentença aqui, ela foi dada, né? O
pelo fato da soberba de Satanás, ele recebeu essa sentença, né? Será jogado ao mais profundo do abismo. Então nós sabemos que os anjos maus estão nos lugares celestiais, estão presos nesse lugar, mas acontece de vez em quando que ele acaba atormentando algumas pessoas, ou até mesmo possuindo algumas pessoas, esses demônios, esses anjos maus. E a gente tem o costume também de falar sai demônio, né? Mas já em menção a Satanás, né? Mas na verdade seria os próprios demônios mesmo, os anjos caídos, que estão ali possuindo o corpo de uma pessoa, ou estão atormentando outras vidas, né? Não significa exatamente que seja literalmente Lúcifer, mas sim os outros anjos maus, os demônios que estão ali atormentando as pessoas, tá? Por exemplo, o próprio episódio do endemoniado Gadareno, e ele já falou assim, que temos contigo, filho de Davi, né, que vieste nos atormentar antes do tempo. Então aí depois papo vai, papo vem, acontece que ele fala, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Então você não acha que Lúcifer estava ali, né? Era uma caça de demônios. E aí vê que eles entraram nos porcos e se lançaram no precipício. Então nós vemos que há muitos demônios também. Aí acontece de Mateus capítulo 17, verso 21, que eu queria citar a respeito disso, a nível de curiosidade. Mateus capítulo 17, 21 fala assim: e esta caça de demônio não sai a não ser por jejum e oração. E o que eu tenho de curioso nesse texto para passar para os irmãos é o seguinte, que na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ele não existe esse versículo, ele só tem um tracinho lá, certamente porque eles não acreditam, né, a respeito dessa doutrina. Então eles não levam em consideração a respeito de jejum para expulsar demônios, né, para uma pessoa possuída. Então eles tiram esse versículo da sua suposta Bíblia e deixa lá um risco lá. Então se você perguntar para um deles, você talvez ainda vai receber uma má resposta por que eles tiraram o versículo. Aí você vai mostrar lá o texto, aquele que tirar um tio, um J dessa lei, aí a discussão vai ser grande, né? Então, a nível de curiosidade, Mateus capítulo 17, verso 21, o Testemunho de Jeová não tem esse verso na Bíblia, tá? Então, antes de eu ler Ezequiel aqui, nós vamos continuar vendo um negócio interessante, porque aqui na página de número 81, ele vai falar de 5 pontos a respeito do texto que nós lemos de Isaías 14. Ele vai falar o seguinte: a primeira afirmativa é subirei até o céu, né? Descreve uma tentativa de estar acima de toda a criação e, quem sabe, do próprio Deus, né? Ressalta-se que as expressões subirei até o céu, né? Então, nós como seres humanos, está escrito a Bíblia, para nós seres humanos temos o raciocínio, o entendimento, para nós sermos salvos, claro, mas de uma maneira bem clara para nós entendermos o que está escrito. E quando falo subirei até os altos céus, está querendo que eu subirei o mais alto nível possível, né? Então, o que é possível ser semelhante ao Altíssimo, esse seria o maior grau. Ele tentou fazer isso, que não deu muito certo, né? O segundo ponto, a segunda afirmativa é acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Então aqui, se for pensar em categoria de anjos, que nem eu já falei em sala de aula, falar de tronos, de principados e potestades, ele era um querubim ungido, né? Querubim é aquele que guarda, né? Assim como o querubim foi posto lá no Jardim do Éden para guardar o outro fruto, né? E assim como uma espada flamejante também. Então acontece que querubim é aquele que guarda, né? No meio dos anjos, a categoria dele já é elevada, mas ele queria mais, né? Pelo texto dá para entender que ele queria muito mais, tá? Então a terceira afirmativa é estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia. Conforme essa concepção, o monte da congregação refere-se ao lugar onde está o trono de Deus. Então ele queria chegar até o nível de Deus, até aonde o Senhor estava, tá bom? Então se ele for estabelecer um trono do lado de Deus, ele vai ser exatamente igual a Deus. Aí também, por que não aqui de modo bem claro, em Isaías capítulo 6 fala que os serafins voavam em volta do trono de Deus.
Então nós sabemos que se de Satanás, no caso o querubim, estivesse lá, ele também iria ser adorado. É isso que ele queria? É uma pergunta, né? É um bom ponto aqui para se imaginar, conjecturar, né? Quarta afirmação: e subirei acima das nuvens, né? Demonstra mais uma vez a intenção presunçosa da superioridade do anjo, né? Mais uma vez demonstra aquilo que ele realmente queria, chegar ao nível de Deus. E no quinto afirmação tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, né? Isso aqui é a pior coisa que você pode desejar, é tentar ser igual a Deus, porque ninguém é igual a Deus. Primeiro que Isaías vai falar que ele não dá sua glória para outrem, né? Não dá sua glória para ninguém. E segundo ponto, que quem é igual ao nosso Deus? Quem é semelhante igual ao nosso Deus? Não tem. Então, até mesmo esse que era um ser espiritual, que é um ser espiritual, ele tentou ser igual a Deus, mas ele não conseguiu, tá bom? Então aí teve o resultado da queda, e para mim começar a falar a respeito desse assunto, eu preciso ler aqui em Ezequiel 28, é uma leitura um pouco extensa, tá? 28 do 11 ao 19, mas eu preciso ler todo esse texto para que vocês possam entender, você que está assistindo um vídeo às vezes sem Bíblia por perto, para poder acompanhar, para você ouvir e entender as explicações daqui para frente. Então Ezequiel 28 e 11, as lamentações sobre o rei de Tiro, tá? Então é igual Nabucodonosor, Isaías capítulo 14, nós vemos aqui a respeito do rei de Tiro, mas nós vemos esse texto paralelamente falando a respeito de Satanás. Observe essa leitura. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, aqui só um ponto. Esse estava no Éden, jardim de Deus, não é o Éden daqui, tá? Alguns teólogos afirmam que esse Éden é um Éden antes da criação da parte física, tá? Aqui na Terra, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Colossenses 1:16 vai falar que Deus criou primeiro as coisas espirituais. Então aqui está falando que para que as outras pedras estejam lá também, os anjos de Deus, não é possível que ele esteja aqui fisicamente na terra, tá? Mas sim num Éden espiritual. Eu também já ouvi alguma outra doutrina falando a respeito de que esses seres habitavam aqui na terra antes da criação de Adão e Eva, mas eu acho essa doutrina com pouco fundamento bíblico para isso, tá bom? Então, dos pedras preciosas era a tua cobertura. Aí ele vai falar sobre as pedras que existiam. 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas que tu andavas. Então as pedras fogueadas aqui também se referem aos anjos, tá? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Justamente o texto de Isaías 14 que nós estávamos falando. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Lembrando que toda essa parte desse texto nós temos que pensar no livro de Apocalipse, e também que todo olho verá ao Senhor e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, tá? Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre, tá? Então aqui a punição eterna de Satanás, que já está decretada por Deus, tá bom? Então nós vemos esse texto, e a partir daqui do que nós vamos falar do livro, nós temos que ter esse texto em mente, Isaías capítulo 14 também, e algumas passagens do Apocalipse que os irmãos já conhecem, né?
Então nós vemos alguns resultados da queda. Por exemplo, todos os anjos caídos perderam sua santidade original e tornaram-se corrompidos em natureza e caráter. Tá? Alguns foram lançados no Tártaro, acorrentados até o dia de julgamento. Aqui, 2 Pedro 2 e 4, também tem uma outra doutrina teológica falando a respeito de que alguns estão soltos, outros estão presos, ou todos estão presos nesse mundo espiritual e mesmo assim com liberdade para a atormentação. Tá? Então tem esses dois pontos de vista a respeito desse texto. E é por isso que eu li aqui um pouco mais para trás para os irmãos, para explicar no verso 9, 2 Pedro também 2, só que no verso 9, que diz o seguinte, vou repetir: é certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob o castigo à espera do dia do julgamento. Tá? Então, nós vemos esse texto que o que dá mais, pelo menos uma porcentagem maior de se entender, é que todos estão presos no mundo espiritual. Por isso nós vemos esse texto de 2 Pedro 2 e 4, tá bom? E também nós vemos outros permanecem em liberdade e atuam de maneira oposta aos anjos de Deus. É isso que eu falei para os irmãos. Estão presos no mundo espiritual, mas porém com liberdade para a atuação, né? E também eles serão no final dos tempos atirados para a terra. Apocalipse 12, 8 e 9. E após o seu julgamento, 1 Coríntios 6 e 3, atirados no lago de fogo, Mateus 25, 41, 2 Pedro 2 e 4 e Judas verso 6, tá bom? Então vale ressaltar que a doutrina pentecostal discorda veementemente da ideia difundida entre alguns teólogos. Do que se está falando? Da possibilidade de redenção dos anjos que caíram. Então não tem como mais voltar atrás, eles já estão sentenciados, eles não têm mais perdão, tá bom? Quem é Satanás? Então nós vemos várias palavras na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a respeito do nome de Satanás, né? Nós vemos aqui o primeiro que fala Satanás significa adversário, tá? Adversário, irmãos, é aquele que está oposto a você, tá? Ele é o vosso adversário, aquele que você tem que enfrentar. Então esse nome Satanás significa adversário. E também tem outros nomes aqui também, como por exemplo, diabo, que é o acusador. Então ele está para nos acusar, né? Você vê a primeira carta de João capítulo 2, verso 1 em diante, fala que o diabo ele é o nosso acusador, só que Jesus é o nosso advogado. Então é por isso que usa essa palavra. Essa palavra grega ali, advogado, na verdade é paracletos também, que significa o consolador, tá bom? E foi interpretado ali como advogado por causa do diabo, que é o nosso acusador. E também Pedro vai falar assim que o diabo, vosso adversário, então ele é acusador e adversário. Ele anda bramando igual leão, buscando a quem possa tragar, tá? Então ele está ali ao nosso redor, o nosso derredor está ali nossa em volta, e qualquer vacilo nosso, infelizmente, pode ser fatal, tá? Tanto para a nossa vida espiritual, mas como para a física também. Se for possível, ele tira a nossa vida assim que ele veio, se for parafrasear também de João capítulo 10, verso 10, roubar, matar e destruir, né? Então nós vemos aqui também como destruidor, Apocalipse 9 e 11, nós vemos que ele é a antiga serpente, ele é o dragão, ele é o príncipe dos demônios, Baal-zebu ou Beuzebu, né? Dependendo do texto, da interpretação da Bíblia que você tiver. Então tem muitos nomes a respeito de Satanás, ele é tudo isso e muito mais, né? Então temos que tomar muito cuidado com o nosso adversário. A natureza de Satanás, na página de número 85, isso é um pouco interessante esse título, né? A natureza de Satanás. Nós sabemos, lá em Gênesis 1, que está escrito que tudo que Deus fez era bom. Então Deus fez um querubim ungido bom, né? Mas ele se corrompeu. Então tudo que Deus fez tinha sido bom, mas agora acontece que a natureza de Satanás foi espiritual e foi boa, mas agora acontece que ele se corrompeu e não tem como mais voltar atrás. Ele continua sendo um ser espiritual, ele continua sendo um ser experiente nas suas artimanhas, nas suas táticas de guerra, por que não dizer assim, né? Porque nós somos os soldados que militam para agradar aquele que nos alistou para a guerra,
Mas nós temos que saber que o nosso adversário ele é muito perigoso, tá bom? Então nós vemos aqui na página número 85 a natureza de Satanás. Eu queria falar um pouco do caráter dele também, não posso deixar de falar sobre isso, né? É descrito na literatura bíblica como um ser presunçoso, Mateus 4, 4 e 5, né? Orgulhoso, 1 Timóteo 3 e 6, poderoso, Efésios 2 e 2, maligno, Jó 2 e 4, Lucas 8 e 13, enganador, Efésios 6 e 11, feroz e cruel, 1 Pedro 5 e 8, e é a causa primária do pecado, e é muito astuto, né? Apocalipse 12, do 7 ao 11, 2 Coríntios 2 e 11, João 8, 44 também, né? Que tem Gênesis 3, do 1 ao 5 também. Você vê que a serpente ali, não foi Deus mesmo que disse que você poderia comer de todo o fruto, ponto. Então ele usou da verdade para distorcer a verdade, tá? Mas Deus falou, desse fruto não coma. Então essa parte a serpente não falou, por isso que enganou a Eva passou para Adão, e aí teve a consequência que nós sabemos que carregamos até hoje, né? Salmo 51, verso número 5 vai nos dizer bem a respeito desse assunto. E os demônios, né? A parte da angelologia que traga sobre que fala sobre os demônios, que trata sobre esse assunto, se chama demonologia. Demonologia. Esse estudo, esse nome, ele é recente na teologia porque há-se agora uma certa preocupação para falar a respeito dos demônios, porque é um assunto que está muito corriqueiro nas igrejas de hoje em dia, e nós observamos que precisamos de um estudo literalmente e especificamente a respeito apenas dos demônios, tá? Infelizmente, né? Então tem muitas teorias a respeito dos demônios. Quem são os demônios? São seres espirituais? Não são seres espirituais? Nós vemos aqui os demônios como espíritos sem corpos, uma raça pré-adâmica, né? Já são seres espirituais criados, eram antes os anjos bons, mas se corromperam, né? Então, os demônios como seres gerados da relação entre anjos e mulheres, lá de Gênesis capítulo 6. Essa teoria acho que é uma discussão que já está no passado, né? Tem muitas pessoas que já entenderam a respeito desse texto, mas sempre tem umas perguntas dessa. Olha, os filhos de Deus se juntaram com os filhos dos homens. Então, os filhos de Deus eram quem? Os anjos que se casaram com as mulheres? Não. Ali está falando sobre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Aqueles que seguiam a doutrina, aqueles que não seguiam, que eram santificados, não eram, quem não estava em pecado, quem não estava. Então, basicamente e resumidamente é isso, Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Não tem nada a ver com o relacionamento de anjos. Você vê o próprio Cristo falando em Mateus capítulo 22, verso número 30, ele fala que quando nós morrermos, nós seremos igual aos anjos, não vamos se casar e não vamos dar em casamento. Né? São seres assexuados, eles não se reproduzem, são seres espirituais, irmãos. Então não tem como acontecer isso de Gênesis capítulo 6, essa doutrina infame que inventaram, né? Então, mais uma vez a respeito da linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Na sala de aula nós podemos falar mais sobre esse assunto, né? Então, os demônios como os meros nomes dados às enfermidades, nem toda enfermidade, irmãos, para deixar claro que nem toda enfermidade significa possessão demoníaca. Às vezes uma pessoa está com depressão, às vezes a pessoa ela está com um problema até mesmo psicológico, às vezes a pessoa está internada e não tem condição de falar, a pessoa vai querer expulsar demônio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem que tomar muito cuidado a respeito desse assunto. Por exemplo, a Bíblia fala de uma mulher que havia 18 anos que estava curvada porque ela tinha um demônio. Mas nesse caso nós estamos falando de quem expulsou foi Jesus, ele sabia, né? Então por isso que é muito bom o dom que tem os dons espirituais e tem o discernimento de espírito. Tem que tomar muito cuidado, relacionar enfermidade com demônios, com possessão maligna. Tem que tomar muito cuidado com isso, que tem uma diferença muito grande e às vezes a pessoa vai impor as mãos lá e acaba passando vergonha por um motivo totalmente desnecessário, tá? Então a Bíblia fala sobre a doutrina dos demônios, a Bíblia especifica a respeito desse assunto, Jesus tratou a respeito desse assunto, o Antigo Testamento falou sobre os demônios, o Novo Testamento falou a respeito dos demônios, são de natureza espirituais, são intelectuais,
têm raciocínio, eles têm as suas estratégias de guerras, sim, tá? Então, o destino final desses demônios, na página 94, é a condenação eterna, né? Eles vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com todo o inferno, né? Então, a besta, o falso profeta, irão inaugurar juntamente com Satanás e seus demônios, e assim aqueles que não serviram a Cristo, tá bom? Então, nós vemos aqui, finalizando o capítulo número 5 desse livro, resumidamente. Na sala de aula eu vou passar o resumo de todo o livro novamente, antes de nós realizarmos a prova. Então, espero ter acrescentado esse conteúdo no conhecimento dos irmãos, apenas para estudo, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Nós nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir, segundo o Tiago. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até mais.